Paz do Senhor Jesus a todos. Aprendendo a aprender. Esse é o título do sermão dessa noite. Filipenses capítulo 4, do versículo 10 até o versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O título do sermão dessa noite, como eu já disse, é Aprendendo a Aprender. Você é alguém que aprende fácil as coisas? Você tem facilidade para aprender? Quais são as coisas que você aprende com muita facilidade e quais são as coisas que você tem um pouco mais de dificuldade para aprender? Eu tenho algumas coisas que eu aprendo muito fácil e todas as outras eu tenho muita dificuldade para aprender. Mas certamente veio à sua mente algumas situações que você aprendeu, que são situações naturalmente boas. Por exemplo, quando você aprendeu a dirigir, quando você aprendeu aquela conta difícil de matemática com números intermináveis, quando você passou e foi aprovado naquela matéria difícil na sua faculdade, quando você se formou no seu curso superior, terminou uma pós-graduação, ou também quando você conseguiu algumas outras conquistas tão importantes quanto estas que eu acabei de citar. Mas nós precisamos nos lembrar de uma coisa muito importante. Na vida, nós não aprendemos apenas coisas desta natureza ou deste tipo, mas na vida nós aprendemos também algumas coisas que são extremamente difíceis e complexas. Por exemplo, a confiança é algo aprendido. Aprende-se a confiar e a descansar na soberania de Deus. Nós aprendemos isso. Algumas coisas que nós aprendemos são boas e todas as outras são necessárias. Algumas são boas e todas as outras são necessárias. E eu preciso dizer que nem toda aprendizagem é uma aprendizagem agradável. Mas nós que somos cristãos devemos ter a certeza de que absolutamente todas as aprendizagens, sejam elas boas ou nem tanto assim, todas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como nos ensinou o próprio apóstolo Paulo. E com Paulo também foi assim, foi dessa maneira. Ele nos diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele não diz, em parte alguma da Bíblia, que aprender estas coisas foi bom ou foi fácil. Ele diz que aprendeu a viver contente nestas situações. Paulo certamente experimentou a alegria de aprender coisas boas diante de Deus. Ele certamente teve experiências desta natureza. Mas Paulo, como poucos homens da Bíblia, também experimentou os mais duros aprendizados que um cristão, na graça e na presença de Deus, pode experimentar e pode aprender. E nós também percebemos que Deus não nos poupa de algumas destas experiências dolorosas e difíceis das nossas vidas. E é justamente por isso que Deus, Ele é o melhor de todos os professores, porque Ele usa estas situações para nos ensinar, Ele usa estas ocasiões para nos exortar e para nos fazer aprender lições que de outras maneiras seria impossível a gente aprender. Paulo chega a Filipos na sua segunda viagem missionária e começa a pregar o Evangelho de Cristo, fundando nessa cidade esta igreja a qual ele agora direciona esta carta.
E Filipos era uma das igrejas, talvez a mais, como dizem alguns estudiosos, a igreja que Paulo tinha muita estima, muita estima. Nós percebemos nas palavras de Paulo como ele se dirige aos irmãos de Filipos. E essa intimidade nos é revelada quando Paulo aceita a receber os donativos dos irmãos que estavam nesta igreja, algo incomum ao apóstolo Paulo, que, como ele dizia, não queria ser pesado para ninguém. Paulo estava preso em Roma quando escreveu essa carta. E eu preguei aqui há poucos dias, há poucos meses, na verdade, sobre o primeiro trecho desse texto, que é o Filipenses 4, deixa eu ver aqui, eu preguei do 1 até o 9. Eu preguei aqui, talvez há uns um mês e meio, 2 meses atrás, sobre a primeira parte desse texto. E eu disse naquela ocasião, e repito agora, que Paulo estava preso na cidade de Roma, quando ele olha para os irmãos de Filipos e diz: nós precisamos nos alegrar em Deus, nós precisamos ter contentamento no Senhor. O propósito de Paulo era não somente agradecer aos irmãos pela oferta enviada por meio de um homem com um nome bem estranho, chamado Epafrodito, mas Paulo também tinha em vista encorajar os irmãos de Filipos a permanecer unidos para enfrentar todas as provações que ainda viriam. E, portanto, o verdadeiro motivo da alegria do apóstolo reside não apenas em toda a ajuda que ele recebeu dos irmãos de Filipos, mas em saber que Deus estava provendo tudo quanto os irmãos de Filipos precisavam para abençoar a vida e o ministério missionário do apóstolo Paulo. E o que nós vemos aqui é Paulo expressando esse contentamento por todas as situações que ele havia então enfrentado, até mesmo as mais desagradáveis, até mesmo as mais difíceis. Nós vemos o apóstolo Paulo agradecendo os irmãos de Filipos e demonstrando um contentamento sincero que vem do fundo do seu coração através destas palavras que ele nos dirige do versículo 10 até o versículo 13. E é por isso que eu entendo nesse texto que em Cristo o resultado de todas as nossas lutas deve ser o contentamento. Em Cristo, o resultado de todas as nossas lutas deve ser o contentamento. Olha só o que nos ensina o versículo 10, o apóstolo Paulo diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora mais uma vez renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo reconhece que os irmãos de Filipos haviam dispensado a seu favor cuidado, zelo e haviam manifestado toda a graça de Deus para a sua vida e também para o seu ministério. Mas a vida do apóstolo Paulo, como você sabe, se você ler Atos dos Apóstolos, você vai perceber que a vida do apóstolo Paulo era cheia de lutas e tribulações. Isso nos é facilmente percebido através de várias passagens do Novo Testamento. Paulo foi apedrejado, ele fugiu, ele foi julgado, ele foi açoitado, enfrentou serpente, enfrentou mares bravios, outros tipos de perseguições, tudo isso única e exclusivamente por pregar a palavra do Senhor. Mas mesmo em meio a todas e cada uma destas lutas, o apóstolo Paulo sabe e conhece todo o cuidado, não só dos irmãos de Filipos, mas também de Deus derramado em seu favor. Paulo sabe que Deus, apesar de todas as suas dificuldades, de toda a sua perseguição, que Deus continua gracioso e com as suas mãos de graça estendida em favor do apóstolo Paulo, e que agora Deus resolve usar os irmãos da igreja de Filipos para abençoar a vida do apóstolo dos gentios. Meus irmãos, nada mais justo. Na hora da provação, cada um olha para onde quer, cada um olha para onde deseja. Alguns olham para a luta, outros olham para a providência.
Uns olham para a dificuldade, outros enxergam graça e o propósito de Deus agindo em seu favor, apesar da situação não ser nada agradável. O apóstolo Paulo sabe disso. Uns enfrentam as lutas mais difíceis sorrindo, outros enfrentam as lutas mais difíceis chorando. E eu me lembro de Paulo e Silas cantando enquanto eram prisioneiros, de uma forma injusta, obviamente. Mas nós percebemos que cada um enfrenta as lutas de uma maneira. E a forma como nós olhamos essa provação vai ser significativamente relevante no que diz respeito à forma como a gente encara toda essa provação. Paulo sabe das lutas, mas quem está em primeiro lugar no campo da visão de Paulo não é a dificuldade, mas é a boa mão do Senhor agindo em seu favor e lhe derramando graça. Não à toa o próprio apóstolo Paulo diz no versículo lido: renovastes a meu favor todo cuidado. Olha as palavras do apóstolo Paulo. Paulo fala aqui aos filipenses, mas parece que ele está falando com Deus, mas na verdade ele está falando com Deus. Deus é o dono de toda a boa dádiva, Ele é o dono de toda a graça. Quando alguém nos abençoa, quando a igreja, um irmão, um pastor, um líder, um presbítero, quando nós somos abençoados por estas pessoas, Deus é quem está direcionando e quem está capacitando estes homens e mulheres de Deus para nos abençoar em meio a cada uma das nossas lutas, dificuldades e aflições. Alegrei-me no Senhor. É com essas palavras que o apóstolo Paulo inicia o versículo 10. O apóstolo Paulo está sofrendo, mas faz questão de expressar estes sentimentos. Meus irmãos e irmãs, Jesus nos ensina, através do apóstolo Paulo, que nós devemos nos alegrar e sermos gratos, apesar de algumas situações que nós enfrentamos não serem nada agradáveis. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina nesse versículo e nesse texto. E a minha pergunta para você essa noite é: você tem se alegrado no Senhor, apesar de todas as dificuldades e apesar de todas as lutas? Ou será que as lutas e dificuldades têm entristecido você e impedido você de enxergar a boa mão de Deus, a providência, a graça e o amor do Senhor estendido a você e a todos os seus? Você entrou aqui essa noite alegre ou triste? Seja qual for a forma como você entrou aqui essa noite, eu tenho uma ótima notícia para você. Jesus Cristo está aqui. Ele se faz presente no nosso meio para contemplar aqueles que choram e aqueles que estão alegres esta noite. E Jesus é um Deus tão poderoso que Ele não apenas transforma água em vinho, mas Ele também transforma pranto em alegria. Ele enxuga as nossas lágrimas, mas também nos ensina nas lutas e nos dá contentamento, apesar de cada uma das dificuldades que nós enfrentamos. Meus irmãos e irmãs, prestem atenção. Em Cristo, o resultado de todas as nossas lutas deve ser o contentamento. O texto continua no versículo 11, quando o apóstolo Paulo diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha como Paulo se expressa: em toda e qualquer situação. Ele não diz: eu aprendi a viver contente nas situações boas, aprendi. Não, ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, como nos ensina o versículo 11 do texto lido. A pobreza de Paulo se contrasta com o seu contentamento. Ele diz: não por causa da pobreza, mas ele continua dizendo que aprendeu a viver contente apesar desta pobreza. As dificuldades do apóstolo, ou que o apóstolo Paulo passou, não lhe tiram o contentamento.
Pelo contrário, meus irmãos e irmãs, são parte de sua gratidão. As dificuldades de Paulo fazem parte dos seus motivos de gratidão a Deus, porque ele aprendeu tudo isso. Ele aprendeu a viver contente, apesar de todas as suas dificuldades e apesar até mesmo da pobreza. E daqui a pouco o apóstolo Paulo vai falar de uma outra situação muito grave, que é a fome, por exemplo. Vemos em Paulo, irmãos e irmãs, que a pobreza e a gratidão, elas podem sim conviver no mesmo espaço, se o nosso professor for bom e se nós, que somos os seus alunos, sermos servos obedientes a esse professor, que também é, na verdade, Senhor de todas as coisas. Cristo é capaz de nos ensinar nas situações mais difíceis, como esta, por exemplo, que o apóstolo Paulo enfrentava, e como esta, por exemplo, que você enfrenta esta noite. Cristo tem poder para nos ensinar também em meio a estas dificuldades, mas só Ele é capaz de nos ensinar assim. Só Ele tem esse poder, porque o ensinamento de Cristo é um ensinamento de dentro para fora. Não é um ensinamento meramente didático, e isso é muito importante. Mas o ensinamento de Cristo é um ensinamento que começa a partir de uma operação feita pelo Espírito nos nossos corações. É assim que Deus nos ensina. Por isso, Ele é o maior de todos os professores e por isso Ele é capaz de nos ensinar algumas lições muito mais difíceis do que as intermináveis contas de matemática, por exemplo. Deus é professor. E nessa escola você, Paulo e eu somos alunos. Nós estamos matriculados nessa escola. Nós somos alunos desse Deus professor, mas que também é Senhor de todas as coisas. E esse Deus, Ele vai nos ensinando essas lições à medida que Ele se revela a nós. E nós que somos os alunos desse professor, nós seguimos aprendendo durante todo o tempo que durar a nossa caminhada com Cristo nesse mundo. A gente vai andando, vai aprendendo, a gente vai vivendo, vai aprendendo, Ele vai trabalhando, Ele vai operando esta cirurgia espiritual e nos ensina, por exemplo, coisas difíceis, como aprender a viver contente, apesar da pobreza, da luta, da falta de dinheiro, da perseguição no trabalho, dos problemas na família, dos problemas na sua casa. Ele é poderoso para nos ensinar a sermos gratos, apesar de todas estas dificuldades e barreiras. E esse Deus que nós servimos, irmãos e irmãs, Ele tem várias maneiras de nos ensinar, diversas maneiras de nos ensinar. Mas eu diria para você essa noite que as lutas e as provações estão entre os mais eficazes métodos do nosso professor maior, que é Jesus Cristo. Eu não sei porquê, mas as lutas e as provações são uma maneira muito significativa e incisiva de nós aprendermos com Jesus. Tem um determinado autor que diz que o sofrimento, é o C.S. Lewis, o sofrimento é um megafone de Deus para falar com o mundo surdo a sua voz e a sua presença. Quando às vezes Deus fala conosco e nós não estamos sofrendo, a gente pode até ousar em não ouvir a voz dele e tapar os nossos ouvidos. Mas sofrendo é impossível a gente não ouvir a voz dele. Nós não temos escolha a não ser nos rendermos a esse Deus poderoso que insiste em nos ensinar, apesar da nossa dificuldade, em algumas ocasiões, em aprender. O apóstolo Paulo usa a palavra aprendi e usa também uma frase em toda e qualquer situação, nesse versículo 11. E isso nos mostra que em Paulo, independente da experiência que ele enfrenta, o resultado desta luta é sempre o mesmo. Se é alegria, Paulo aprende. Se é tristeza, sofrimento, ele aprende do mesmo jeito. Se é uma situação desagradável, Paulo aprende. Se é uma situação boa, ele aprende também.
Presta atenção, é como se Paulo tivesse uma fórmula que, independentemente dos números que nós colocamos, o resultado da conta fosse sempre a mesma. A situação é boa, ele aprende a ser grato. A situação é ruim, ele aprende a ser grato do mesmo jeito. A circunstância da experiência muda, mas o resultado da conta é sempre o mesmo, e a conta sempre termina com: eu aprendi a viver contente. Na situação boa ou na situação ruim. Se a experiência for fácil, como o viver com muito, o apóstolo Paulo aprende. Mas se a situação for dolorosa, como eu aprendi a viver também com o pouco, para Paulo o resultado é sempre a mesma coisa. Nós vemos um Paulo contente, independentemente de qual seja a experiência que ele enfrenta. E isso, meus irmãos e irmãs, se dá por causa de Jesus, o autor da nossa vida e consumador da nossa fé, não só nossa, mas de Paulo e de todos os crentes que já morreram, que ainda irão nascer e que se serão espalhados pela face dessa terra até a volta de Jesus. Jesus é o único motivo pelo qual o apóstolo Paulo enfrenta uma situação e fica feliz, fica contente, enfrenta uma outra situação completamente diferente e o resultado da conta é o mesmo. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Somente Cristo é capaz de nos ensinar a nos alegrar nos momentos mais difíceis das nossas vidas, na hora do sofrimento, na hora da fome, na hora da nudez, na hora da dificuldade. Só Cristo é capaz de nos ensinar a vivermos contente, ainda que as lutas nos pressionem. Meus irmãos e irmãs, enfrentar lutas é algo que inevitavelmente vai acontecer a todos nós aqui em um momento ou outro das nossas vidas. Mas enfrentar estas lutas com a graça de Deus, contente e certos de que o Senhor está nos abençoando, apesar destas lutas, é uma grande graça e uma grande dádiva de Deus. Só Deus tem o poder e a graça de transformar o nosso sofrimento em contentamento. Só Deus tem o poder de nos fazer enxergar que, apesar da situação ser extremamente ruim e dolorosa, Ele, que é o nosso professor, está nos ensinando uma lição muito importante que nós, às vezes, por teimosia, em outra ocasião, a gente jamais aprenderia. Seja na fome, seja na nudez, seja no sofrimento, seja na falta de dinheiro, é passando por todas essas dificuldades que nós aprendemos com Cristo, de Cristo e em Cristo, que nós temos e sempre teremos com Jesus motivos para permanecermos gratos ao Senhor, apesar de todas essas lutas. Em Cristo, o resultado de todas as nossas lutas deve ser sempre o contentamento, sempre. O versículo 12 do texto lido diz assim: tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Você já foi humilhado? Humilhado de verdade, não é uma humilhaçãozinha pequena, não. Tá, eu vou considerar se a humilhação não for muito significativa, não for muito grave. Vou considerar também. O critério é meu, eu considero se eu quiser, mas eu vou considerar. Eu acredito que dificilmente alguém aqui já não foi humilhado, né? Acho que isso é inevitável nas nossas vidas. Estar humilhado naturalmente é algo péssimo. É muito ruim estar humilhado. Você já foi honrado alguma vez na sua vida? Ser honrado é uma delícia, que gostoso. Que gostoso ser honrado. Passar por fartura é algo muito bom, é ótimo. Poder comprar o que você quiser, isso é muito bom.
Assim como passar fome ou ter que enfrentar a escassez é algo muito difícil naturalmente. E Paulo diz aqui, nesse versículo que nós acabamos de ler, o versículo 12, que ele também tem a experiência de fome, ele tem a experiência da pobreza, ele tem, e ele aprendeu isso. E ele também, como ele nos diz, ele tem a experiência de fome, como ele também nos diz aqui agora no versículo 12. Paulo nos mostra que todas as experiências que quando nós enfrentamos com Cristo e em Cristo, apesar de elas serem muito dolorosas, nós podemos sim aprender com elas e diante da graça e da sabedoria do nosso professor, que é Jesus Cristo, desde que o aluno seja obediente, porque o mestre é bom, o mestre, o professor, é o melhor de todos os professores. Se o aluno for obediente, até mesmo na fome, na nudez, na falta de dinheiro, ele vai aprender. Paulo sabe enfrentar tudo isso, porque ele aprendeu em meio a cada uma dessas situações. Mas o que mais nós podemos entender aqui é que Paulo não enfrenta as dificuldades com os seus méritos, com a sua inteligência ou com os seus métodos, mas Paulo enfrenta tudo isso nos méritos e nos métodos de Cristo, o seu Senhor e o seu professor, que o ensina através e apesar de cada uma das suas lutas e dificuldades. A fartura, a abundância, a escassez e a fome, aqui nesse texto, nos ensinam que a bênção de Deus para as nossas vidas não pode ser medida apenas através da circunstância. Em outras palavras, se tivermos na fartura ou na abundância, Deus continua nos abençoando, com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, como nos ensina Paulo em Efésios 1:3. Mas se a situação for oposta a essa, for o contrário desta, Deus também continua nos abençoando com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Sofrer, chorar, não é sinal de que a bênção de Deus não está sobre as nossas vidas. Pelo contrário, é sinal de que Deus está usando essa situação para nos ensinar a depender, a confiar e a aprender a cada dia mais e mais dEle, nele e para a glória dEle. Sabe aquela pessoa mimada, que quando você tira algo dela, ela fica emburrada? Eu sei, quando a gente fala mimada, todo mundo já pensa em criança, né, Gabi? Que coisa errada. Gente, ser mimado não é uma característica ou um defeito inerente a crianças. A gente tem crianças que obviamente são mimadas, mas existem adultos também que têm a mesma característica e o mesmo defeito. É claro que a criança manifesta esse defeito de uma maneira, chorando. E nós, os adultos, nós manifestamos de outras, por exemplo. A gente vira a cara, a gente para de conversar, a gente, enfim. Mas ser mimado não é uma característica inerente à criança. Mas sabe aquela pessoa que quando você contraria ela, ela chora? Ou ela fica emburrada? Ou ela demonstra que ela é, na verdade, uma pessoa mimada? Paulo não é assim. Paulo enfrenta as lutas, a escassez, a fartura, a abundância, a fome, a pobreza, a nudez, o muito, o pouco, exatamente da mesma maneira, porque Paulo é um aluno obediente e ele sabe que o seu professor é bom. E ele sabe que quem conduz o curso da história da sua vida é o seu professor. E que se ele está enfrentando essa dificuldade, é porque o seu professor, de alguma maneira, está o conduzindo e o direcionando para viver esta experiência, para o abençoar, para o moldar, para que ele atinja então uma estatura de um varão perfeito para a glória de Deus.
Apesar de todas as dificuldades que Paulo enfrenta, ele mostra que ele insiste e tem uma teimosia em não deixar de ser grato a Deus e que continua aprendendo, apesar da situação ser difícil. Paulo sabe ter, mas sabe também não ter. Paulo sabe ter muito, mas sabe também ter pouco. Ele sabe estar humilhado, mas ele também sabe estar honrado. Ele conhece estas circunstâncias. E a minha pergunta a cada um de nós essa noite é: e quanto a nós? Nós somos gratos e aprendemos quando temos, mas também quando não temos? Ou será que quando nós não temos, nós às vezes demonstramos um pouco da nossa insatisfação e fazemos um pouco de birra com Deus? Qual é a nossa reação quando Deus nos tira algo que a gente quer muito e que a gente consegue? Como é que a gente reage? Meus irmãos e irmãs, Cristo nos chama, nos convida a aprender dEle, diante dEle e na presença dEle, porque Ele é manso e humilde de coração. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Senhor. Portanto, não há lição nesta vida, por mais difícil que seja, que nós não podemos aprender e extrair experiências significativas para as nossas vidas. Mas atenção, hein? Esse aprendizado é um processo que, para acontecer, a gente tem que estar cada vez mais próximo do nosso mestre. Distanciar-se de Jesus é distanciar dos seus ensinamentos. Distanciar-se de Jesus é distanciar-se da sua graça e é distanciar-se da nossa dependência dEle. Portanto, nós precisamos nos aproximar de Jesus. Cristo é um Senhor e professor eficaz e que sempre terá uma lição importante para nos ensinar. E dessa forma, nos aproximando dEle, aprendendo dEle, buscando a Ele, meus irmãos e irmãs, se torna impossível entrar nessa aula e sair sem aprender nada, porque Ele é o nosso professor, Ele é o nosso Senhor. Ainda que a lição seja difícil, ainda que a conta seja exigente, é impossível entrar nessa aula e não aprender nada. Lembrando que o processo de aprendizado de Jesus é diferente, é de dentro para fora, é do coração, é das entranhas do nosso pensamento, das nossas vontades, e a partir de lá que Cristo opera. Em Cristo, o resultado de todas as nossas lutas deve ser o contentamento. O texto continua, o versículo 13 diz: tudo posso naquele que me fortalece, ou, na sua versão, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo posso é o resultado de aprender em todas as situações, em todas as dificuldades. Mas, como você bem sabe, eu acredito que você já deve ter tido uma experiência com esse versículo. Esse versículo é um dos versículos mais mal usados e mal interpretados de toda a Bíblia. Tenho segurança de afirmar isso para você. É um dos mais mal usados, mal entendidos e mal interpretados da palavra de Deus. Muitos têm usado esse versículo para tentar justificar a ideia de que o tudo posso seria uma garantia de poder ter tudo o que quiser, na hora que quiser, no lugar que quiser e do jeito que quiser, e que Deus tem a obrigação de atender a este que está pedindo estas coisas quando Ele usa essa palavra. E na verdade nós sabemos que o contexto aqui não é esse. O apóstolo Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece, porque ele aprendeu a viver contente no muito e no pouco, na pobreza e na riqueza. Ele sabe estar honrado, mas sabe estar humilhado também. Fica claro para nós, meus irmãos, que Paulo aqui fala de um poder, ele não fala aqui de um poder ilimitado do tudo posso,
Mas a ideia dele aqui é nos ensinar que em Cristo e na presença de Cristo, o nosso professor, nós podemos enfrentar, aprender e vencer cada uma dessas situações, desde que o nosso professor Cristo esteja conosco, nos ensinando a viver estes momentos e a enfrentar cada uma destas lutas e dificuldades. Quando o foco está no tudo posso, nós nos esquecemos do naquele que me fortalece. Enquanto os nossos olhos focarem excessivamente no tudo posso, nós corremos um grande risco de nos esquecermos da segunda parte da sentença, que é o naquele que me fortalece. Paulo segue aprendendo na luta, nas dores com o seu professor Jesus. Ele aprendeu, ele sabe, ele vai lutando, ele vai caminhando, ele vai sofrendo, mas ele conhece quem o está fortalecendo, ele conhece quem está com ele sabe que diante dele, e apesar de cada uma das suas lutas, existe um professor, que esse professor sim, tem poder ilimitado sobre toda e qualquer situação deste mundo, desta vida e de todas as coisas que envolvem a nossa existência, os mares, os céus, o céu dos céus e qualquer outro lugar da face dessa terra ou fora dela. Será que nós também podemos dizer que nós podemos tudo naquele que nos fortalece, no sentido de podermos enfrentar estas situações que são desagradáveis, que são difíceis, que nos metem medo e que nos faz tremer as pernas? Será que a gente pode dizer a mesma coisa? E a pergunta que eu faço a você, para você responder em pensamento, é claro: será que se o que você mais ama fosse tirado de você, você continuaria aprendendo e acreditando que Deus está cuidando de você, apesar de não ter mais isso que você tanto ama? Será? Será que depois de perder aquilo que você tanto lutou para ter, para conquistar, para comprar, para chegar, se Jesus tirasse aquilo de você, você continuaria dizendo: eu tudo posso naquele que me fortalece? Será que diante das percas da vida, todos nós aqui em algum momento, a maioria de nós aqui já perdemos entes queridos, pessoas que se foram, que estão diante de Deus, que estão aguardando a ressurreição para que se consuma todas as coisas? Consuma é de consumação, tá? Criação, queda, redenção e consumação. Será que diante dessa perca você disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? Será que diante das maiores lutas que você já enfrentou, você teve ou teria ou terá a capacidade de dizer: eu aprendi a viver sem isso, porque em Cristo eu posso todas as coisas? Ou será que você aprendeu a dizer: eu posso vencer essa situação naquele que me fortalece, eu posso inclusive viver sem isso? Será que conseguiríamos dizer estas frases, meus irmãos, diante de Deus e na presença de Deus, mesmo perdendo tudo isso que nós mais amamos? O Senhor Jesus está aqui essa noite e Ele quer nos ensinar. E a pergunta que eu faço a cada um de nós é: e quanto a nós, nós estamos dispostos a aprender? Nós estamos com o nosso coração aberto para aprender as melhores e mais dolorosas lições da escola do professor Jesus? Meus irmãos, minhas irmãs, tudo posso naquele que me fortalece é uma capacitação de Deus para as nossas vidas, para a gente viver contente, apesar de toda a tristeza no nosso coração, diante das mais difíceis percas que nós enfrentamos ou iremos enfrentar. Viver para o que tem não é papel do cristão.
Os ímpios é que fazem isso. A gente não vive pelo que nós temos. Nós vivemos por Jesus, por causa dEle, para a glória dEle, na presença dEle. É para Ele que a gente vive. E Ele é a única coisa, ou pelo menos deveria ser a única coisa sem a qual nós não conseguiríamos viver. É por Ele, para Ele que nós devemos viver, é dEle que nós devemos aprender, é para a glória dEle que nós devemos aprender e entender que as lições mais difíceis das nossas vidas não são um sinal de que Ele nos abandonou, pelo contrário, são um sinal de que Ele está nos ensinando, apesar desta dolorosa lição. Nós encontramos o nosso prazer em Deus, na lei de Deus, não é isso que nos ensina o Salmo 1? É nele que nós encontramos a fonte para os ensinamentos das nossas vidas e das nossas experiências mais difíceis. Irmão, irmã, em Cristo, o resultado de todas as nossas lutas deve ser o contentamento. E eu encerro esse sermão dizendo para você que Deus continua nos ensinando o tempo todo. Mas e quanto a nós? Será que nós temos sido bons alunos da escola de Deus? Será que nós temos sido bons alunos do professor, Senhor, Salvador e Mestre Jesus? Ou será que nós temos sido reprovados em algumas das lições que Ele se propõe a nos ensinar? Se não estamos aprendendo também nas nossas lutas, preste atenção nisso. Se nós não temos capacidade de aprender nas nossas lutas, Jesus não é o nosso professor. Grava isso no seu coração. Se a gente aprende na luta, na dificuldade, Jesus é o nosso professor. Se a gente só aprende na hora boa, na hora da abundância, na hora do muito, na hora do dinheiro, na hora do... Se a gente só aprende assim, não é de Jesus que a gente está aprendendo. Nós podemos e devemos aprender aqui e aqui, na luta, mas na alegria. A alegria também tem muitas lições para nos ensinar. Mas aprender só na alegria e se recusar a enxergar a Deus no meio da luta é um péssimo sinal. Sabe por quê? Porque o verdadeiro e bom aluno não escolhe a lição. Quem escolhe a lição é o professor. O aluno, o bom aluno, apenas senta e aguarda o seu mestre lhe ensinar, à medida que pede graça, que pede ajuda, geme, chora, às vezes tropeça, mas aprende e agradece a Jesus por aprender nestas experiências mais difíceis.